Vamos apresentar a seguir a demonstração de mais uma proposição, a proposição 5.5. E vamos justificar, digamos, tecnicamente, as passagens que ocorrem na demonstração dessa proposição. Observe que a prova apresentada na proposição 5.5 corresponde a uma sequência de resultados intermediários. Mas, afinal, por que fazer isso? Olha, eu diria que por pelo menos duas razões. A primeira delas é que a proposição em si apresenta um resultado interessante. A proposição em si representa uma sequência, a sua demonstração representa uma sequência de raciocínios que também são igualmente interessantes. Mas eu diria que a justificativa principal é a seguinte: como aprender a demonstrar? Olha, é claro que isso demanda uma certa habilidade, mas não basta só habilidade. É preciso ver, é preciso fazer. Então, nesse processo do aprendizado de demonstrações matemáticas, como essa da proposição 5.5, demanda o fazer, demanda o ver, demanda o estudar. Então, nesse ponto, o que estamos fazendo é analisar uma demonstração pronta e na perspectiva de que, ocorrendo isso, temos um passo na direção de aprender a demonstrar. Demonstrar não é fácil. Claro que não. Como eu disse, isso demanda também habilidades. Habilidades que, infelizmente, não são todas as pessoas que possuem. Mas para aqueles que possuem, o treino faz deles melhores ainda. Vai que você é uma dessas pessoas que tem uma enorme habilidade em demonstrações, em raciocínio matemático, em raciocínio lógico. Mas se você não tem essa grande habilidade, também vale a pena o desafio de aprender a demonstrar. Então, essa é uma das justificativas por que estudar tais coisas, por que analisar tais demonstrações. Vamos em frente, vamos ver como que demonstramos o resultado apresentado na proposição 5.5 que está lá no livro. A proposição 5.5 do livro demonstra esse fato, ou seja, que não P ou P possui uma prova em PA que utiliza apenas axiomas. Ou, em outras palavras, não P ou P é um teorema em PA. Na proposição 5.5, para demonstrar tal fato, que parece ser muito trivial, tudo isso para demonstrar apenas isso, toda essa sequência de raciocínio para demonstrar fato que aparentemente parece ser tão trivial. Mas por que é tão trivial? Porque não P ou P é facilmente provado nos tablôs semânticos. E isso ocorre porque não P ou P é uma tautologia. E nos tablôs semânticos é fácil de provar tal fato. Só que essa é uma prova semântica. E estamos aqui falando de uma prova sintática. Ou seja, mesmo sendo fácil para obter essa prova semântica, o mesmo não ocorre com essa prova sintática. Ou seja, provar sintaticamente que não P ou P é um teorema já não é uma tarefa tão fácil. Ela demanda 10 passos. Vamos ver e vamos
justificar alguns desses passos, mas não todos, na esperança de que a justificativa de alguns lhe dará a competência necessária para entender todas as passagens. Vamos então justificar como são obtidas algumas passagens dessa sequência de eventos que ocorrem na prova da proposição 5.5. Primeiro, vamos justificar a linha inicial dessa prova. Veja, na demonstração da proposição 5.5, a primeira linha corresponde a dizer que essa fórmula é um teorema em PA, ou seja, há uma derivação sintática dessa fórmula usando apenas axiomas. Essa é a primeira fórmula da prova apresentada na proposição 5.5. E é importante observar que essa prova é feita utilizando apenas axiomas, não se leva em conta hipóteses. E isso será uma constante ao longo da demonstração do resultado apresentado na proposição 5.5. Pois bem, como justificar tal fato de que essa fórmula é um teorema? Isso é feito usando modus ponens a partir de dois resultados. O primeiro deles é um resultado apresentado no livro na proposição 5.4, que diz o seguinte, que P implica não P é um teorema. Esse é o resultado apresentado lá na proposição 5.4. O outro resultado é o axioma 3. O axioma 3 é esse esquema de fórmula. E no nosso caso de interesse, vamos substituir H por P, G por não P e E por P. Por que fazer isso? Porque ao fazer isso, observamos que aqui no antecedente do axioma 3, teremos P implica não P, que é exatamente o que temos na proposição 5.4. E aí, nessas condições, esse resultado dessa fórmula corresponde então à premissa dessa implicação. E usando o modus ponens, então, no resultado da proposição 5.4 e no axioma 3, deduzimos isso que está escrito aqui, que é o consequente. E o consequente, considerando tais substituições, é exatamente o que está escrito aqui. Conclusão. Dado o axioma 3, com essas substituições, que é dado por isso, dada a proposição 5.4, que é isso, e aplicando o modus ponens nesses dois resultados, obtemos esse consequente, que é isso. Essa é a justificativa da linha 1 da prova apresentada na proposição 5.5, que é dizer que essa fórmula é um teorema. Veja agora a justificativa da segunda linha da prova apresentada na proposição 5.5. A segunda linha diz que essa fórmula é um teorema. E tal fato é obtido aplicando modus ponens na proposição 5.4 e no axioma 3. Observe então que a justificativa dessa linha é a mesma justificativa da primeira linha. Só que aqui temos uma fórmula diferente. Isso ocorre porque, nesse caso, usamos o axioma 3 com substituições diferentes daquelas anteriormente usadas. Nesse caso, H é substituído por P, G por não P. Dessa forma, temos a premissa no axioma 3 coincidindo com o resultado da proposição 5.4. Isso é melhor visto aqui. Com essas substituições, temos o axioma 3 dessa forma. Aqui temos o resultado da proposição 5.4,
Aplicando modus ponens nessas duas fórmulas, obtemos essa, que é exatamente o que está escrito aqui. A diferença das duas linhas ocorre na substituição da fórmula E. No primeiro caso, substituímos E por P e no segundo E por não P. Agora, vamos justificar duas linhas um pouco mais à frente. Vamos inicialmente justificar o que está escrito na linha 4 da prova apresentada na proposição 1.5 e em seguida o que está apresentado na linha 5. Veja a justificativa da linha 4. Na linha 4 está escrito que essa fórmula é um teorema. E logo assim, à frente, disse que o que justifica tal fato é a proposição 5.1, a linha 1 e a linha 3. A linha 1 e a linha 3 estão escritas aqui. A proposição 5.1, olha, temos que ir ao livro para ver o que é essa proposição. Essa proposição é aquela que diz que se eu tenho uma prova de A implica B, e se eu tenho uma prova de C ou A, disso eu concluo que eu tenho uma prova de B ou C. Nesse caso em particular, não temos hipótese, ou seja, beta é vazio. Bom, mas o que estamos querendo aqui é usar a linha 1 e a linha 3. Observe que a linha 1 é uma implicação e a linha 3 é uma disjunção. Aqui temos uma implicação e aqui temos uma disjunção. Então, para que eu tenha essa implicação exatamente o que tenho aqui nessa implicação, preciso substituir A por P ou P e B por não P ou P. Tendo essas substituições, A implica B é exatamente essa fórmula. Seguindo esse raciocínio, se eu substituo C por não P, então C ou A é exatamente a fórmula que está na linha 3. Daí, então, nessas condições, eu tenho uma prova de A implica B e tenho também uma prova de C ou A. Essas provas estão aqui na linha 3 e na linha 1, respectivamente. Dadas essas duas provas, eu concluo B ou C. Mas o que é B ou C? Olha, basta olhar aqui. B é essa fórmula e C é essa. Portanto, eu tenho B ou C, que é exatamente o que está escrito aqui, no caso em que beta é vazio. Aqui eu tenho B ou C. Conclusão. A justificativa dessa linha é dada usando a proposição 5.1, o que obtivemos na linha 1 e o que obtivemos na linha 3. A justificativa da linha 5 segue mais ou menos o mesmo modelo. Vamos fazê-la para repetir, para enfatizar o uso da proposição 5.1. Apresentamos nessa folha a justificativa para a linha 5 apresentada na prova da proposição 5.5. A linha 5 nos diz que essa fórmula é um teorema, e tal fato decorre das proposições 5.3, 5.4, 5.1 e da linha 4. A proposição 5.3 é a regra da substituição. 5.4 é a proposição que nos diz que P implica não P é um teorema. A proposição 5.1 nos diz que, tendo uma prova de A implica B, uma de C ou A, disso concluímos B ou C. Como justificar essa linha utilizando tais fatos? Nesse caso, é mais fácil começar do fim para o começo. Ou seja, dado que eu preciso obter isso, como obter isso utilizando tais fatos? Observem que a única coisa fixa, dada, já acabada, que eu tenho é o 4. É a linha 4. E nessa linha 4 eu tenho uma disjunção. Levando em conta tal fato e que o resultado que a gente obtém é obtido
pelo uso da proposição 5.1, e essa proposição 5.1, dela nós obtemos essa disjunção a partir dessa disjunção e dessa implicação. Então, a linha 4 é exatamente o que corresponde a essa disjunção. Nessas condições, a gente observa o seguinte, que se a linha 4 é essa disjunção, então esse C necessariamente é igual a não P ou P, e esse A é não P. Resta saber como agora justificar essa implicação. Uma dica é a seguinte: na proposição 5.4 temos uma implicação. Mas observe o seguinte, que estamos dizendo que A é substituído por não P, para que eu tenha a disjunção adequada. Então, aqui esse A é não P. E aqui eu tenho uma implicação em que o antecedente é P. E aqui, então, tem outra implicação que o antecedente é não P. Para obter a implicação adequada, eu uso a regra da substituição. E substituo P aqui por não P. Substituindo esse P por não P e esse P por não P, usando a regra da substituição, substituindo P por não P, eu obtenho não P implica não P. E aí eu tenho uma implicação, na qual o antecedente é não P, que corresponde ao A, que é o não P. Nessas condições eu concluo então que A é não P e que o B necessariamente terá que ser essa forma. O B será não P. Bom, isso está de acordo, porque de A implica B e C ou A, eu concluo B ou C, no caso em que beta é vazio, porque aqui o beta é vazio. E pelo que a gente viu aí acima, temos uma disjunção, na qual C é não P ou P. Está aqui. E o B? Olha, o B, pelo que a gente viu, ele é o não P. Está aqui. Essa disjunção obtida é então essa, que é exatamente o que está escrito na linha 5. Parece mágica, mas não é. Isso nos mostra que justificativas em provas matemáticas é algo que não necessariamente é linear, é algo que não necessariamente se desenvolve do início para o fim, pode também ir do fim para o início. Interessante, né? O raciocínio. Uma prova dessa. Estamos no nível de entendê-la. Olha, muita gente não consegue nem entender isso. Um passo é entender. Outro passo, fazer. Outro passo. Se alguém propõe algo similar, eu consigo fazer. Outro passo ainda, descobrir. Observe que estamos apenas no início. E há inteligências incríveis que descobrem tais coisas. Isso nos mostra que devemos ser um pouco mais humildes quando imaginamos que somos muito inteligentes. Há inúmeros níveis de inteligência. Um deles é aquele nível que descobre coisas tão complexas como essa justificativa ou muito mais complexas do que essa justificativa. E observe que na justificativa dessa linha 5 temos poucos passos. Imagina uma demonstração com inúmeros passos, com mais de 20, com mais de 30, que corresponda muitas vezes a um livro. É muita habilidade, é muita inteligência, é notável.